Glória a Deus. Então nós também estamos aqui porque esse mês de agosto nós completamos 30 anos de casados, né? E o sonho da minha esposa era que a gente conhecesse a cidade de Gramados, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E aí Gramado, né? Aqui no Rio Grande do Sul então eu tirei lá um tempo de férias do meu serviço, né? Uns 20 dias. E eu tinha no meu coração, assim, sair sem pressa, né, da nossa cidade. E a primeira coisa que eu pensei, passar aqui em Ponta Grossa, para estar com o casal de pastores abençoados. E então nós chegamos aqui no domingo, né, o culto já tinha começado, chegamos cansados de 910 km, né, que nós rodamos direto. Chegamos aqui cansados e participamos do culto ainda, né. O pastor Emerson estava pregando a palavra do Senhor e nós ficamos por aqui até o término do culto. Mas é uma alegria para a gente estar aqui nessa noite, né? Como o pastor Emerson mesmo disse, a gente tem criado um laço de amizade profunda em Deus, porque Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. E quando Ele coloca pessoas certas, nós temos que valorizar. Valorizar as pessoas que contribuem para o crescimento meu e do outro. E isso é o melhor para nossas vidas. Quando Deus coloca as pessoas certas, e nós valorizamos aquelas pessoas, e aquelas pessoas nos ajudam a caminhar. Porque nós não somos uma ilha, nós sempre dependemos um do outro. E quando nós nos encostamos em alguma pessoa, e aquela pessoa estende as suas mãos, coloca o teu ombro, e a gente se apoia naquela pessoa, aquela pessoa é uma bênção para nós, e nós tornamos também uma bênção para aquela pessoa. Então, o que nós vamos falar hoje é mais ou menos sobre isso, e eu agradeço o pastor Josmar, não é Josimar, Josmar, né? A sua esposa também está por aqui, né? Abençoado. Então o pastor está viajando, né? Nós chegamos aqui na igreja a qual ele participa, é o pastor sênior, né? Mas, amados, é com alegria, né, da gente estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Então eu sou convertido há um pouco mais de 33 anos, mais ou menos, 32, 33 anos. Aceitei Jesus com 22 anos de idade, né? No auge da minha bebedice, da minha folia de sair, de bagunçar, de beber, de dormir na rua, fiz tudo isso. E aí um dia, através de um amigo, que, igual eu falo, a importância de alguém na sua vida, alguém me chamou para mim participar de um retiro jovem, lá na igreja que ele participava, e eu aceitei o convite dele e fui. Era um carnaval de 91, e eu aceitei aquele convite, né? E eu disse, vamos na sexta, mas no sábado à tarde você me traz de novo para casa, porque eu quero ir no carnaval, já está tudo certo, já guardei o dinheiro para mim no carnaval, então você me traz no domingo. Ele disse, não, vamos de moto, não vamos no ônibus da igreja, vamos de moto, que daí eu te trago, era perto, né, na região de Campo Grande mesmo. E aí eu fui. E Deus tinha um propósito tão grande, que até meu irmão, tem um irmão um pouco mais velho que eu, deve ter uns 7, 8 anos mais velho que eu, também foi. E naquele dia, nós esquecemos do carnaval, e quando eu fui lembrar do carnaval, já era terça-feira e a gente já estava voltando. Quer dizer, não fui no carnaval, né? Aí, naquela segunda ou na terça, não me lembro, ou no domingo, o pastor fez o apelo, e eu fui à frente, mais o meu irmão, e aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. E daí, depois de uns 4 ou 6 meses, eu larguei da bebida, fui largando da boate que eu frequentava, da onde eu dançava, ia um dia na igreja, um dia na boate, um dia na igreja, um dia na boate, até que um dia eu larguei de ir na boate e fui só na igreja, né? Então, assim é a minha história, né? Como eu disse, também sou casado com a pastora Cleide há 30 anos, somos pai do Mateus, temos a nossa nora Michele, como o pastor me disse. O Mateus começou a tocar bateria com 4 anos de idade, hoje ele já vai fazer quase 30 anos, né? Então, um homem experiente na bateria. A Michele se converteu há pouco tempo, talvez uns 5 anos mais ou menos, mas se você for lá no YouTube e colocar lá Michele Arissa, vai aparecer os vídeos dela. Postou um hoje, né? Ou ontem, não sei, um vídeo de uma música. Então, amados, é com muita alegria
que a gente está aqui para compartilhar também uma palavra. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, 2 Reis, nós vamos falar um pouco sobre Eliseu. E estudando a palavra de Deus todos esses anos, como o pastor mesmo disse, nós ministramos o curso Casados para Sempre. Eu acho que alguns aqui conhecem, ou depois também você pode pesquisar na internet a respeito do curso Casados para Sempre. Conhecemos o Casados para Sempre assim que chegamos na Aliança Cristã, né, que nós éramos de outra denominação. Nós começamos na Aliança Cristã no primeiro culto de 2005. Então já fazem aí quase 20 anos, né, que estamos na Aliança Cristã. E nós conhecemos então em 2006 o Casados para Sempre. Fizemos o Casados para Sempre pela primeira vez em 2007, em 2006. Depois fomos co-líder, né, de um casal. E daí já em 2007 para 2008 nós começamos a nossa caminhada de ministrar o curso de Casados para Sempre. E esse ministério é um ministério muito abençoado, porque ele não é feito na igreja, ele é ministrado na casa dos ministradores. E nisso a gente recebe pessoas que faz suas inscrições na igreja, ou é indicado por alguém que já participou do curso. Então, chegava pessoas ali, espírita, católicos, livre pensadores, e essas pessoas, então, era o alvo nosso de ganhar elas para Jesus. Então, esses casais participavam do curso com a gente, durante a caminhada ali das 14 lições, a gente, então, falava de Jesus, às vezes comentava da igreja que a gente frequentava, e isso foi nos levando a ser pai de muitos filhos na fé. Então, muitos homens e mulheres, além de ter o casamento restaurado, através daquelas 14 lições do Casados para Sempre, eles também se aceitavam Jesus, ali naquele grupo ali são 7 casais, né, participantes, o normal, é o casal líder, o casal co-líder, mais 5 casais participantes. E aí esses 5 pessoas estavam ali, eram pessoas que talvez a gente nem conhecia, mas a gente recebia dentro da nossa casa, e ali a gente ministrava a palavra de Deus através do curso Casados para Sempre, e Deus fazia grandes milagres, muitos casamentos foram restaurados, muitas pessoas chegavam ali e diziam, ó, aqui é o último que eu vim buscar, porque se não der certo isso aqui eu vou me separar, né? Aí, ali, Deus nos ajudava com as lições, né? São 14 lições que a gente ministra, e então as pessoas aceitavam Jesus naquele lugar, inserido no seio da igreja, e outros cursos também, né, que nós ministramos também, né, o Homem ao Máximo, Mulher Única e tantas outras coisas. E hoje nós estamos assim um pouco parados com os cursos. Depois da pandemia nós demos assim uma esfriada nos cursos, mas nós temos o nosso grupo familiar em casa toda quinta-feira, né? E eu, como sempre, fui um evangelista, sempre gostei de entregar folhetos na rua. Esse era quando não tinha nada a fazer na igreja, eu pegava os folhetos na minha mão e ia de casa em casa entregando nos bairros, próximo da igreja. Sempre fiz isso. Abri um trabalho na casa de uma pessoa. Desculpa eu falar isso, mas é que Deus está, né? Vamos deixar Deus fazer, né? E foi apresentado um casal num bairro bem distante de Campo Grande, do bairro, um bairro, né? Distante. E ali tinha um casal. E um pastor falou assim, João, eu vou sair de férias, ele é daqui do sul, e ele disse assim, eu vou tirar umas férias, João, mas eu queria que você cuidasse daquele casal lá no Jardim Aeroporto para mim. E ele me levou lá e me apresentou o casal, né? Era um casal, na época só tinha um menino, ele era pequeno assim. Isso foi em 2008. E nós começamos um trabalho ali com aquele casal, e ele disse assim, eu tenho um cunhado assim, uma irmã assim, um outro cunhado assim, foi falando tanta coisa ruim que existia na família dele, né? Dizia, então vamos abrir um grupo familiar aqui na sua casa. Não tinha grupo familiar lá na igreja, não tinha nenhum. A gente não trabalhava com esse tipo, mas eu abri um trabalho lá na casa dele, né, com esse meu jeito evangelístico de ganhar vidas. Aí fui lá e aí através desse casal nós começamos um culto toda sexta-feira na casa dele, na varanda, ele, a esposa dele, eu e minha esposa, o Mateus, mais os filhos dele, mas a mãe dele parece que participava lá. Daí no outro culto já veio uma irmã, depois foi vindo um cunhado, daí chegou um cunhado dele que todos conhecem, a maioria conhece lá da igreja, que é o pastor Cristiano. Aí foi chegando o pastor Cristiano, né, também com a mulher dele, que o Cristiano era cunhado desse rapaz da casa. E foi levando essas pessoas. E, enfim, ali, a varanda da casa do Marquinhos, a qual nós começamos, ficou pequena. E nós fomos para outro bairro que era o pastor Cristiano morava.
pastor Cristiano aceitou Jesus lá na casa do Marquinhos, na varanda, através de um pregador que eu levei lá. E o dia que ele aceitou Jesus, ele foi para o bar e tomou todas até altas horas da noite. E aí, no outra sexta-feira, ele saiu do culto e foi beber também, de novo. Daí, na outra sexta-feira, ele não foi mais beber. Aí, ele parou de beber. Aí, o pastor Cristiano, que bebia sexta, sábado e domingo, né? Aí, o homem parou de beber e aceitou Jesus, né? E depois, Deus conduziu ele, né? Hoje, ele está lá na igreja, né? E trabalha na igreja, é um homem abençoado por Deus. Enfim, quando nós fomos para a casa do pastor Cristiano, nós já estávamos com mais de 30 pessoas, entre os familiares dele, pessoas. A gente ia lá, entregava folheto na rua, eu e mais uma mocinha que tinha, a gente saía distribuindo folheto na rua, chamando as pessoas. E aí muitas pessoas também, de outras denominações, iam lá no culto na sexta-feira. Eles iam lá para ver o que estava acontecendo naquela varanda, que a gente deixava o portão aberto, e nós fazíamos um culto um pouco mais pentecostal do que o normal, né? E as irmãzinhas, né? Dançavam e, enfim, as pessoas iam lá para ver o que estava acontecendo naquele lugar e acabavam participando do culto. Pessoas de outra denominação, aí chegava ali, Deus tratava, Deus curava, e essa pessoa voltava para a sua igreja. Então, nós fizemos esse trabalho. Enfim, amados, hoje nós temos um GF lá na nossa casa, e esse GF eu tenho colocado no meu coração que não é que eu não queira que as pessoas da igreja vão lá, não é isso, mas eu quero ganhar vidas para estar ali. E nós já temos 5 pessoas, não, quase 8, né? Quase 8 pessoas da nossa vizinhança, vizinho do lado, vizinho ali, vizinho aqui, um vizinho lá da outra esquina, uma vizinha que mora para frente, que foi a primeira pessoa que começou a participar com a gente. Hoje Deus já está restaurando a vida dela, já está curando, ela vai ser até batizada já, agora. Então, amados, o processo é esse. Na minha vida, na vida da minha esposa, é ganhar vidas para Jesus, né? Ensinar o Evangelho e fazer com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, né? Então, Deus nos deu bastante ferramenta aí para trabalhar no reino de Deus, mas por enquanto a gente está trabalhando com o nosso grupo familiar em casa, que o pastor Emerson chama de célula, né? Mas eu chamo de grupo familiar ainda, né? Mas é a mesma coisa, só muda o nome, né? Então, amados, é mais ou menos isso aí, a nossa vida lá em Campo Grande, trabalhando bastante, né, no reino de Deus. Fomos obreiros durante 12 anos, também na porta lá da igreja, recebendo as pessoas, e muitas pessoas até se converteram com um apertar de mão, um abraço, lá na porta da igreja. Isso é de fato, né? O pastor Cristiano, quando chegou lá na igreja, pela primeira vez que ele entrou pela porta, um homem nunca tinha levado um abraço na vida, nem do pai dele. Chegou lá e eu dei um abraço nele, lá na porta da igreja. Quando ele entrou lá para dentro, tinha o saudoso pastor Walter, que morreu de Covid, né? Quem conhece, um homem abençoadíssimo, que chegar perto dele, você já sentia alegria no coração de estar perto dele. Quando chegou lá dentro, ele abraçou o pastor Cristiano, que era um homem duro igual uma pedra. E o pastor Walter dava um beijo no rosto dos homens. E aí deu um beijo. Aí o Cristiano falou, puxa, que coisa, aqui parece que não tem só homem de Deus, tem gay aqui também, né? Né? Foi isso que ele falou, porque na verdade ele foi na igreja para dar uma espiada, porque com o Marquinhos, que era um homem terrível, estava indo na igreja agora com a debaixo do braço, né? Então ele foi lá dar uma espiada do Marquinhos, fez se o Marquinhos estava com alguma mulher dentro da igreja. Quando chegou lá, levou um beijo, né? Aí o pessoal, além do Marquinhos vir aqui atrás de mulher, agora tem gay aqui também. Enfim, amado. Então isso são histórias assim, né? Que acrescenta na nossa vida fé e saber que todos podem ser alcançados pelo Evangelho, desde que eu me disponha, né, a buscar, a ir atrás do perdido, atrás das pessoas que precisam. Mas, enfim, vamos terminar por aí, vamos começar com a mensagem de Deus. Deus colocou no meu coração, o pastor chamou para pregar, e eu disse para ele que eu tinha deixado as minhas ferramentas de pregação lá em Campo Grande, né? Minhas bíblias de estudo, minha caixinha de pregação, de vez em quando eu abro ela, né? Tem ali muitas pregações, algumas que eu já preguei, outras que eu não preguei ainda, mas que está lá. Mas, enfim, nessa noite Deus me colocou no meu coração para me falar um pouco sobre Eliseu. Então eu queria mostrar aqui 5 qualidades, né, de Eliseu, para acrescentar na nossa vida, na nossa fé aqui, injetar um pouco de graça de Deus, para que a gente possa amadurecer, tanto no conhecimento como na graça de Deus nesse lugar. Então, vamos lá, 2 Reis 4:8, vamos ler então? Não sei se aqui os irmãos ficam de pé ou sentado mesmo.
Segunda Reis 4:8 diz assim: certo dia Eliseu foi a Sinem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Até aí, 8 e 9. Então, Eliseu foi um homem poderoso em palavras, foi um homem poderoso também em obras, e esse homem, ele fez milagres maravilhosos no poder do nosso Deus, né, que estava o Espírito de Deus sobre a vida dele. E eu lendo essa palavra, e eu me interessei por esse último aqui, que ela diz assim, eu sei que esse homem sempre vem aqui, esse homem é um santo homem de Deus. E eu fiquei, como Eliseu era um santo homem de Deus, como essa mulher o reconheceu como um santo homem de Deus, que aquele passava por ali, sempre passava, e aquela mulher oferecia ali uma refeição para Eliseu, e ele parava ali, ele um ponto na qual, na sua viagem, ele tinha um lugar onde ele parava para tomar sua refeição, porque essa mulher era uma mulher rica, né, tinha boas condições, e abençoava o homem de Deus que passava por ali. Depois a gente vai, né, na continuação da leitura, ela falou para o seu marido, vamos construir lá em cima um quartinho, e nesse quartinho vamos colocar ali uma cama, uma mesa e uma cadeira, para toda vez que o santo homem de Deus passar aqui, ele possa se hospedar, porque também o santo homem de Deus Eliseu, também andava com Geazi, que era o seu servo. Então ela fez ali um quartinho, né, para que eles, quando eles passassem por ali, eles tinham hospedagem, para eles se hospedarem ali naquele lugar, né. Então ela viu, né, reconheceu aquele homem como um santo homem de Deus. E aí eu fui pesquisar, por que ser chamado um santo homem de Deus? Eu sou um santo homem de Deus, todos os homens aqui são santos homens de Deus, né? E cada um tem a sua característica, mas aqui nós vemos 6 características na vida de Eliseu, que fez dele um homem poderoso em palavras e em obras também. Então Eliseu fez coisas magníficas, que hoje, se a gente for pensar, né, eu não vou citar aqui para a gente não sair do tema, mas ele fez coisas magníficas, que talvez só Cristo Jesus pode ter feito, né? Então Eliseu era um santo homem de Deus, era um homem poderoso em palavras, em obras, como eu já disse, e ele era reconhecido aonde ele passava. E aquela mulher viu Eliseu e disse: está indo ali um santo homem de Deus. Mas por que um santo homem de Deus? O que Eliseu tinha que, quando a mulher olhou, falou: ali tem um santo homem de Deus, né? E a primeira lição que eu posso aprender, vamos voltar um pouquinho para trás, em 1 Reis 19:19, a gente vai ler ali, vamos ler então, amados. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com os 12 juntas de bois, e estava conduzindo a 12ª juntas. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe disse. E Eliseu voltou, apanhou a sua junta de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Veja só a primeira lição que nós podemos aprender com Eliseu. Nenhum homem pode se tornar um homem de Deus se ele não deixar as coisas do passado para trás. Então nós aprendemos aqui que Elias colocou a capa sobre Eliseu, imediatamente o poder de Deus que estava sobre Elias, um homem poderoso que nem morreu, né, foi levado aos céus, não passou pelo processo da morte, a qual todos nós iremos passar, né, se Cristo não vir buscar a sua igreja. Então Elias colocou a capa sobre Eliseu, e Eliseu deixou tudo para trás. Ele deixou de uma forma que ele pegou os bois, matou todos os bois que ele usava como o instrumento de trabalho dele.
Eram os bois e as juntas de boi e os arados que ele usava. Então, ele arava a terra, ali ele plantava. Então, quando ele foi chamado para o ministério, ele deixou tudo, a ponto de matar todos os bois, pegar os seus equipamentos, fazer de fogueira, assou toda aquela carne, deu tudo para o povo e disse: ó, vocês comem aí, porque agora a minha jornada é outra. Então, o santo homem de Deus, ele não pode ter lembranças, ele pode ter lembrança do passado, mas ele não pode ficar apegado ao passado. Eliseu largou tudo. Eliseu deixou ali e seguiu e foi ser auxiliar de Elias, mas primeiro ele deixou tudo para trás. Ele queimou, largou tudo. E muitas vezes eu vejo cristão nessa longa caminhada de mais de 30 anos servindo a Deus, eu tenho visto muitos homens, quando a gente fala santo homem de Deus, está incluído as mulheres também, estamos falando do ser humano, homem ser humano, não estamos falando dos homens masculinos, né? Estamos incluindo todos nisso aqui. Então, eu tenho visto muitos homens e mulheres que não querem deixar o passado. Quantas pessoas vieram fazer o curso de casados com nós, já está no segundo ou no terceiro casamento, mas no desenrolar do curso, a pessoa disse assim: eu sempre lembro do meu ex-marido. Como vai ser um bom marido hoje, se está ligado ao marido passado, ou retrasado, vamos dizer assim. Tantas pessoas chegou ali já no terceiro, quarto casamento. Então, amado, a primeira coisa que Eliseu quis, foi deixar tudo para trás. Então, o santo do homem, para ser reconhecido como santo do homem de Deus, ele tem que deixar tudo para trás. Ele tem que esquecer da sua velha vida e viver uma vida nova em Cristo Jesus. É isso que aconteceu com Eliseu. Amém, queridos? Amém? Né? Vamos falar amém assim para ajudar o pregador, né? Porque eu veio né, ajudar o pregador um pouco falando amém, né, amado? Então, amados, eu tive que deixar tudo para trás. Mas o processo não foi quando aceitei Jesus e já larguei tudo, não. Levei uma caminhada de 1 ano, mais ou menos. Eu era muito mulherengo, mas muito mesmo, sabe? Eu tinha quando eu conheci a Cleide, comecei a namorar ela, eu tinha outra namorada. Aí fiquei namorando uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Fiquei um tempão namorando as duas, olha só. E eu já estava na igreja já. Aí um dia, eu resolvi deixar a outra e pegar mais firme com ela e levar o nosso namoro em frente. Mas eu tive que deixar muitas coisas, tive que deixar a cachaça, tive que deixar a boate onde eu adorava dançar as músicas, Quem é da minha época, eu tenho 54 anos, sabe como é que as músicas eram bonitas naquele tempo e era boa de dançar, Eu sou do tempo que dançava os passinhos, eu não vou dançar aqui para não escandalizar, Mas eu sou dessa época dos passinhos. Então eu deixei tudo isso para trás e comecei a seguir Jesus. Eu tive que abandonar, E aí depois que eu casei, eu abandonei ainda tudo que tinha para trás, para seguir uma vida com Cristo Jesus, eu tive que deixar tudo. Então, para ser reconhecido como um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus, tem que deixar tudo para trás, tem que esquecer o passado, como Eliseu deixou tudo, queimou, largou tudo aquilo ali, deixou e foi seguir Eliseu, porque também Eliseu era um santo homem de Deus, exigia que aquele que andasse com ele, seria também um santo homem de Deus. Então, se você quiser andar com o pastor da igreja, amado, deixa o passado, deixa as coisas do passado, esquece tudo, abandona tudo, pede para Deus, limpa a minha mente, eu não quero ter nenhum ralo, quando eu ando, eu não quero carregar ninguém aqui, como a gente sempre diz, tem muitos cristãos que andam com um morto carregado aqui, morto que diz, não perdoou a mãe, não perdoou o pai, não perdoou o tio, não perdoou nada, e aí a pessoa não flui no Espírito de Deus, porque ela ainda está ligada ao passado. Às vezes você ainda está com rancor de alguma pessoa, às vezes ainda está com uma raiva de uma pessoa, não perdoou aquela pessoa que, às vezes, no passado te fez o mal. E eu quero dizer nessa noite que Cristo já esqueceu, é só você que está lembrando. É só você que está lembrando. Seja como Eliseu, um santo homem de Deus, queimou tudo, abandonou tudo e seguiu, e se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Amém? Glória a Deus, amém, queridos? Um santo homem de Deus, como eu disse, quebra todas as pontes que possibilitam retorno ao passado. Eu esqueci de ler. Segundo, um santo homem de Deus tem o seu procedimento testemunhado pelas pessoas. Olha o que diz aí no 4:9. Diz assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem
que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Então, o homem de Deus, ele é reconhecido pelo seu procedimento como homem de Deus. O seu testemunho, ele fala muito mais do que, né, do que as coisas que ele faz. Veja só, um dia aconteceu assim um fato muito interessante comigo, que eu gosto sempre de contar quando eu prego essa mensagem. Eu sou calheiro lá em Campo Grande, né, mexo com calha, o ano que vem já vai fazer 40 anos que eu sou calheiro, né, agora dia 11 de julho fez 39 anos que eu trabalho com calha, até já enjoei já, sabe, mas é a minha profissão, né, não tem jeito, né, tem que continuar agora. Então são quase 40 anos de calheiro, né, mexendo com calha, né, e se fosse fresquinho igual aqui, era bom para trabalhar de calheiro. Agora trabalha em Campo Grande de calheiro, num sol de 40 graus, como estava fazendo esses dias, umidade do ar abaixo de 20%, que o nariz chega a colar um no outro aqui, ó, de tão quente, tão seco, né, que é terrível, você tem que sempre andar com os lábios aqui passados manteiga de cacau, porque resseca tudo, você vai dormir, é terrível, amado. Então aqui é abençoado, viu, que aqui é fresquinho, agora lá, o negócio lá é quente de verdade. Então, amado, eu cheguei numa casa fazer um serviço, entrei lá para o fundo, executei o serviço, quando eu estava saindo com as ferramentas, indo embora, uma mulher saiu na janela e disse assim: ei, eu não sei se o senhor é crente, se o senhor é pastor, o que que é, mas quando o senhor passou por aqui, pela janela da minha cozinha aqui, eu comecei a chorar. E ele disse: eu não quero que o senhor vá embora antes de orar por nós. E ali estava o meu amigo de serviço, estava ali os pedreiros, estava ali o marido dela, ele é assim do exército, né, e ele estava vindo aqui para o sul, eles eram daqui, e ele estava lá servindo lá no Mato Grosso do Sul e estava vindo para cá. Eles estavam de mudança, dando uma reformadinha na casa para vir para cá, deixar lá, né, lugar. E aí eu já chamei as pessoas que estavam ali perto, né, ela falou: não, você vai orar antes de ir embora. E ela disse que quando eu passei ali, ela começou a chorar, e ela fazendo o almoço ali, ela começou a chorar e não parava mais, enquanto eu não voltei de lá. Quer dizer, a hora que ela falou aquele negócio, eu falei: eu nem estou bem assim com Deus, né, para ser, né, para que o bom perfume do Espírito Santo exalasse, né, nas pessoas que estavam ali. Aí nós oramos ali naquele lugar, abençoei a vida deles, para eles voltarem aqui para o sul, né, e enfim. Então, né, um santo homem de Deus tem o seu procedimento testemunhado pelas pessoas. Não é porque você vem aqui na igreja que você é reconhecido como cristão, não. Você é reconhecido por aquilo que você fala, por aquilo que você faz. Aonde você vai, você tem que ser reconhecido como homem de Deus. Principalmente no mercado, quando a gente pega um troco a mais. Você pega ali um troco, você dá uma olhada, né, se você embolsa aqui, você não é um santo homem de Deus. Agora, se você devolve, você está procedendo, as pessoas olham para você e dizem assim: você é diferente, se fosse outro, tinha levado o troco a mais embora. Mas não, o santo homem de Deus devolve aquele que veio a mais. O santo homem de Deus, também, ele é reconhecido por aquilo que ele fala. Aonde ele está, no meio dos amigos que são ímpios, que não conhecem a palavra de Deus, ele tem que ter uma postura de homem de Deus no meio. Porque se diz assim: mas se eu for um crente lá, vai ser um chato lá, só tem pessoas lá que cantam outro tipo de música, né? Eu nem falo que eu sou crente naquele lugar. Então você é um crente 007, você fica escondido. Isso não é ser um santo homem de Deus, não é a santa mulher de Deus, que vai fazer uma visita, vai visitar os parentes, chega lá, ela ou ele caminha no mesmo caminho das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem que caminhar conforme você crê. Se eu chego num lugar, ali é um lugar santo, pisei os meus pés naquele lugar. Então, o meu procedimento, as pessoas têm que olhar para mim e ver que ali tem um santo homem de Deus, pelo procedimento, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu faço, por tudo ali. Então, Eliseu, né, a mulher viu aquele homem passando e disse para o marido: acho que aquele, né, ele disse assim, aquele ali é um santo homem de Deus. Pelo procedimento, pela palavra, pela postura de Eliseu, ela reconheceu ele como um santo homem de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: como Deus tem conhecido você? Lá na sua casa, como os teus parentes têm olhado para você? Como os seus vizinhos têm olhado para você? Como as pessoas têm visto você? Qual o seu procedimento, né? Aqui, né? Como se diz, né? Às vezes a pessoa está passando na rua, quando vê um irmão que frequenta a igreja, aí ele anda certinho, né? Mas se ele está ali no meio, não tem ninguém, ele olha: não, aqui não tem ninguém, eu vou dar uma olhadinha para
aquela mulher ali, vou dar uma olhadinha para aquela ali. Mas não se esqueça que Deus está olhando. Nós podemos esconder do homem, mas não podemos esconder de Deus. Deus é poderoso. Então, que o seu procedimento, que o nosso procedimento, que é o procedimento da igreja de Deus, deve ser um procedimento que as pessoas vão ver e vai olhar para você e vai falar assim, você é um crente, você é um santo homem de Deus, porque olha o que você fala ou o que você faz, né? Então, um dia aconteceu, eu estava entrando no mercado, e antes de entrar na porta, tinha uma nota de R$50 caído assim no chão. E eu olhei para quando eu vi aqueles R$50 ali, isso tem uns 5, 6 anos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para frente, olhei para trás, não tinha ninguém, era 8 horas da manhã, quase não tinha pessoas entrando no mercado. Peguei os 50 e enfiei no bolso. Quando eu enfiei no bolso, o Espírito disse, esse dinheiro não é seu. E eu olhei para um lado, mas eu vou entregar para quem esse dinheiro? Aí entrei no mercado, né? Aí conheci o pessoal do mercado lá, a dona do mercado, conheci ela. Aí peguei o dinheiro, falei, eu encontrei esse dinheiro lá na porta do mercado. Porque na hora veio assim, pode ser de um aposentado, né, que ganha bem pouco, pode ser uma criança que pegou aquele dinheiro para vir comprar um leite, alguma coisa, né? Então vou deixar ali. Aí ela pegou o dinheiro, pegou uma sacolinha, colocou meu nome ali, telefone, engrampeou e falou, e aí eu disse para ela, você deixa aí, porque 11 horas, a hora que eu saí do serviço, até 11 horas ninguém vem buscar, eu passo aqui e pego. Aí eu fui embora para o meu serviço, era perto. Aí a pouco chegou um conhecido meu. Disse, João, você que achou aqueles R$50 lá na porta do mercado? Foi eu que achei. Puxa, pai, obrigado que você deixou lá, porque aquele dinheiro meu patrão tinha dado para me comprar um café e um jornal para ele. E eu perdi o dinheiro, eu ia ter que tirar do meu dinheiro para comprar as coisas para ele, devolver os R$50 para ele. E esse mês eu ganho comissão, estou ganhando muito pouco. Olha só, procedimento do homem de Deus. Aconteceu comigo, pode acontecer com você. Qual seria o seu procedimento nessa hora? Para mim era bom, né? 50 naquela época, comprava bastante coisa ainda. Hoje não compra quase nada, né? Mas eu botei o dinheiro aqui, né? E o Espírito de Deus falou, esse dinheiro não é seu. Se falou que não é meu, não é meu, né? Tem dono, né? Então, amado, esse é o procedimento do santo homem de Deus, ser reconhecido pelas pessoas. Eu sei que aquela mulher ali deve ter perguntado, esse cara é idiota. Pegou o dinheiro, né, que ele podia, não tinha ninguém lá fora, ia entregar para quem? Né? Diferente de quando você está na rua, você acha um dinheiro ali, você vai entregar para quem? Você tem que levar para você, né? Porque daí, né, não vai entregar para quem? Então, aconteceu isso aí. Então, o procedimento do cristão deve ser dessa maneira, amados. Procedimento que exala o perfume do Espírito Santo na vida das pessoas. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Terceiro, um santo homem de Deus é agradecido e reconhece o favor dos outros. Veja aí em 2 Reis 4:13, na mesma página aí. No 13, Eliseu mandou chamar Geazi e disse-lhe, você teve todo esse... Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Então o santo homem de Deus, né, ele é reconhecido pelo favor também que os outros fazem por ele. Quantas pessoas não agradecem pelo favor das pessoas que fazem alguma coisa por ela? Então Eliseu reconheceu que aquela mulher fez uma coisa muito boa para ele. Fazer ali um quarto, colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira para ele estudar a palavra ali, para ele ficar ali, para ele repousar ali, para ele descansar. E ele reconheceu isso. Né? E isso, amado, é muito importante a gente reconhecer a bondade das pessoas para com nossas vidas. Isso deve estar bem resolvido dentro de nós, a gente ser, né, agradecido pelas pessoas que estendem a mão para a gente, as pessoas que nos favorecem, as pessoas que colaboram para o nosso crescimento. Então, eu e a Cleide aqui ministramos o curso Casados para Sempre, bem mais de 15 anos. E imagina, quase 15 anos ministrando o curso de casados, dois grupos por ano, né?
no primeiro semestre, no segundo semestre, e aquelas pessoas iam ali, era muito agradecida a nós, porque através das nossas vidas o casamento tinha sido restaurado, as pessoas, né, eles não iam se separar mais. Aliás, fizemos até bastante casamento, muitas pessoas chegavam ali, que eles tinham descasado, e queria casar de novo depois, ou chegavam ali só juntados, e a gente falou, até o final vocês têm que casar, mas não tem dinheiro para fazer festa, não, ali tem como é que é o nome do ônibus lá? O ônibus itinerante lá em Campo Grande, que é da Justiça, né, itinerante, aí eles fazem o casamento de graça, você vai lá, fica na fila lá, e aí você leva 2 testemunhas e você casa, não sei se aqui tem isso, né, a Justiça itinerante. Então, mano, aí a pessoa ia lá e casava, e então isso, as pessoas eram muito agradecidas a gente por esse trabalho que nós fizemos, mas a gente deve ser agradecido realmente, porque muitas pessoas nos favorecem. Eu, durante esses 30 e poucos anos, sou agradecido a muitas pessoas, né, que estendeu a mão para mim, que me ajudou nessa caminhada. Quantas vezes eu queria voltar atrás e teve alguém do meu lado que disse, não volta, vamos caminhar junto, uma dessas, né? Tantos pastores das outras igrejas, como o apóstolo Lucas, né, nos ajudou demais, né? O apóstolo Lucas, nós conhecemos ele em 2003, ele já ia lá em casa almoçar, mas nunca chamou a gente para ir para a Aliança Cristã. Nós éramos da igreja do Evangelho Quadrangular, e aí ele nunca nos chamou para ir para a Aliança Cristã, né? Mas em 2005, eu, né, assim, tomei mais a decisão, junto com a minha esposa, da gente sair do Evangelho Quadrangular e ir para a Aliança Cristã. E desse jeito ele nos abraçou lá na igreja, né, nos ajudou em muito, né? Nós somos muito agradecidos ao apóstolo Lucas por ter nos abraçado da maneira como ele nos abraçou, abençoou-nos como ele tem abençoado até hoje as nossas vidas. Nós somos gratos a ele por isso. Através da vida dele nós conhecemos, né, o curso Casados para Sempre, tantas outras coisas, trabalhamos tanto de obreiro, ministramos tantas vezes lá no encontro, né, no Aviva Face a Face, né, ministramos muitas vezes, né, ministramos lá. Então nós somos muito gratos a Deus pelo apóstolo Lucas ter estendido a mão e abençoado tanto as nossas vidas, tanto ele como a apóstola Márcia, né, que a gente antes chamava de Marcinha, mas agora a gente chama de apóstola Márcia, né, mas a gente chamava ela de Marcinha, e o pastor Lucas, né, mas agora é o apóstolo Lucas e a apóstola Márcia, né. Então eu que sou velho na fé, aí não sou muito acostumado com esse negócio de apóstolo, né, mas eu tenho que me esforçar para falar, né, sempre eu lembro de pastor, né. Então, amados, que bênção, né, você sempre ser agradecido àquele que te abençoa, porque isso agrada a Deus, amém, queridos? Né? Estende a sua mão, abençoa aquele que te abençoou, anda com aquele que te abençoou, seja parceiro daquele que te abençoou, e nisso Deus também vai te abençoando, amém? Quarto, um santo homem de Deus é lembrado mesmo não estando perto. Olha aí o que diz no 4:22, nós já estamos terminando, sabe? Termina 9 horas, pastor? Mas já vai passar um pouquinho só. 22. Você falou que terminava 10 horas? 4:22. Olha, mano. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Né? Então, aí, um santo homem de Deus, né? Ele é lembrado mesmo estando longe. Então aqui o menino dela ficou doente, porque Eliseu profetizou que no outro ano aquela mulher ia segurar uma criança no seu colo, e ela não acreditou. Ela disse assim, ô homem de Deus, não faz a sua mulher ter esperança naquilo que não tem esperança, porque talvez o marido era estéril, ou ela, né, nós não sabemos porque que eles eram casados e não tinham filhos. E aí aquele menino, depois que ele já estava grande, ele estava colhendo cereal com seu pai lá na roça, e aí de repente deu uma dor de cabeça nele, e o pai falou para um servo, leva o menino lá para a mãe, e levou lá para essa mulher, e a mulher então colocou ele no colo, ficou até meio-dia com ele no colo, e o menino morreu. Mas era uma esperança naquele tempo, né, porque ali terminava a família, né, se não tivesse nenhum filho. E então a mulher, o menino morreu no colo dela, ela pegou o menino, levou lá em cima, colocou na cama que Eliseu dormia, e foi embora para outro lugar, né, pediu uma mula ali, e um servo para ir com ela, e foi embora. Aí chegando lá no monte, que agora me esqueci qual que é, chegou lá, quando o menino morreu, ela pediu para o marido, arruma um jumento aí, uma mula, que eu quero ir atrás do santo homem de Deus,
porque ela sabia que o santo homem de Deus ia colocar a mão sobre o menino ia ressuscitar. E ela correu atrás daquele homem, então ela se lembrou daquele homem. Então o santo homem de Deus é lembrado mesmo não estando perto. Será que nós somos lembrados pelas coisas boas ou pelas coisas ruins? Será que o pastor da igreja, né, é lembrado pela bênção de receber todas as pessoas aqui todo quarta-feira, domingo, sábado, nas orações? Será que você que é um santo homem de Deus é lembrado pelas pessoas? As pessoas que vão lembrar de você, vai falar bem de você? Vai lembrar daquelas coisas boas que você falou? Ou será que as pessoas vão lembrar de você e dizer, aquele é um crente mais ou menos? Ele é um crente assim, dentro da igreja até que ele é bonzinho, mas depois lá na rua ele não é mais aquilo ali. Quando ele está lá em tal lugar, ele já não é mais daquele jeito. Quando ele está lá no trabalho dele, ele já não é mais daquele jeito igual ele lá na igreja. Lá no trabalho dele ele é mais ou menos. Então nós temos que ser homem de Deus, né, reconhecido pelas pessoas, lembrado pelas pessoas, não precisa nem estar perto, mas as pessoas vão conhecer e lembrar de você, daquela vez que você orou pelaquela pessoa, que você estendeu a mão para aquela pessoa, que você ajudou aquela pessoa, que você estava presente no meio daquela família, quanto mais ela precisava, quanto mais aquela pessoa precisava de um apoio, você estava ali. Então as pessoas vão lembrar, o santo homem de Deus, né, lá em Campo Grande, lá em Ponta Grossa, aquele santo homem de Deus, quando eu mais precisei, ele estava lá para estender a mão e me ajudar. A gente sempre tem que ser lembrado, irmão, por boas coisas, né? Então, eu né, trabalho lá com calhas lá, e agora, por último, tinha uma mulher que queria um serviço, e eu estava trabalhando em Rio Pardo, né, que é uma cidade a 80 e poucos quilômetros de Campo Grande, e eu estava lá. Você sabe que lá está construindo uma grande empresa, né? A cidade tinha acho que uns 15 mil habitantes, de repente, de um dia para o outro, veio mais 10 mil trabalhadores para trabalhar na fábrica da Suzano. Então a cidade virou um canteiro de obra, né? Muita gente. Lá virou assim uma cidade assim cheia, lotada de gente o dia inteiro, porque veio muita gente, que é a cidade pequena, né? E aí eu estava fazendo um serviço, não na Suzano, né? Estava fazendo serviço no fórum lá. E fiquei muito tempo indo para lá e voltando, eu tinha outros serviços também, e uma mulher queria um serviço meu. E ela ficou me ligando, né? Ô, João, quando você vai vir aqui? Quando você vai vir aqui? Quando você vai vir aqui fazer o serviço para mim? Eu disse, a hora que eu terminar lá em Rio Pardo, que eu terminar os outros serviços aqui, eu vou fazer. E daí, nos últimos dias agora, há uma semana atrás, ela me ligou, João, você tem que vir fazer o serviço para mim. Isso, amado, já tinha passado uns 3 meses que ela estava esperando para fazer o serviço para ela. Não era um serviço assim muito apressado, né? Mas era um serviço que ela precisava. E ela já tinha mandado mais 3 fazer o orçamento lá. E ela falou, não vou fazer com o outro, eu vou fazer com o João, que eles também é cristão, né? Evangélico, a família dele lá. E ela ficou me esperando. E aí um dia ela me ligou, João, aí você vai vir ou não vai? Porque agora eu já peguei mais 3 orçamentos aqui, eu quero saber, porque senão eu vou contratar outro. Diz, não, agora eu vou lá fazer o seu serviço, porque eu já tinha terminado em Rio Pardo, já está em serviço só em Campo Grande. E aí eu lembrei, né? Fui lembrado, né? Porque os serviços que eu fiz para ela anteriormente, alguns anos atrás, deve ter ficado bom, porque a mulher me esperou 3 meses para fazer um serviço para ela. Então, né, se eu fosse um mau calheiro, uma pessoa que fizesse serviço mal feito, a mulher nunca ia lembrar de mim. Então, amados, é dessa maneira que a gente tem que ser lembrado pelas pessoas. Eu estou dando o meu exemplo, porque é desse jeito que eu vivo, é desse jeito que eu caminho a minha vida cristã, né? Sendo um instrumento da mão de Deus aonde eu estiver, né? Então, aí, aonde você estiver, amado, seja lembrado das boas coisas que você fez pelas pessoas, das palavras de ânimo, da injeção de fé, do amor que você, né, da sua mão colocada sobre aquela pessoa, do que você ajudou aquela pessoa. Seja lembrado pelas boas coisas e não pelas más coisas que você fez, né? Então, o santo homem de Deus, Eliseu, foi lembrado daquela mulher. Porque quando o menino morreu, ela lembrou, não, o santo homem de Deus, eu vou atrás dele. E aí ela foi lá, e o santo homem de Deus, né, depois vocês podem continuar a leitura, aquele homem de Deus voltou para a casa dela. E o menino estava deitado ali sobre a cama de Eliseu. E Eliseu então veio, e ficou assim, em cima do menino. Diz que era boca com boca, nariz com nariz, olho com olho e mão com mão. Ele deitou em cima do menino. E o corpo quente de Eliseu esquentou também o corpo do menino, já estava frio. E ele levantou e depois ele veio e deitou de novo. Quando ele deitou de novo, o menino respirou. E o menino ressuscitou. E a esperança do marido e da mulher
reviveu novamente. Entendeu? Poder do homem de Deus, né? Então o homem foi lembrado. Então ali naquela região não tinha ninguém para ela buscar, mas ela buscou o homem de Deus que estava lá no Monte Carmelo, se não me engano, estava longe, mas ela foi atrás e trouxe o homem de Deus, e o homem de Deus, através do poder de Deus, através do poder que estava sobre Elias, foi ungido por Eliseu, ressuscitou aquela criança, e aquela família continua alegre. Amém, queridos? Fala amém aí, queridos, para ajudar o pregador nessa noite. Quinto, a gente já está terminando. Um santo homem de Deus é solidário com o problema dos outros. 4:26, lê aí. Estou procurando ainda, onde está o 26. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Um santo homem de Deus é solidário com o problema dos outros. Então, a maioria dos cristãos, ele quer ser solidário com aqueles que comungam a mesma fé, as pessoas só da igreja. Mas não é dessa maneira também. A gente tem que ser solidário com as pessoas, os nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos parentes também. Porque as pessoas precisam ser ganhadas para Jesus. Então, muitas vezes eu vejo a pessoa, não, se eu for ajudar alguém, eu vou ajudar a pessoa lá da igreja. Não é dessa maneira. Aquelas pessoas que estão do nosso lado também, elas precisam ser ajudadas. Igual no nosso GF lá na quinta-feira, a gente faz uma oração, e eu sempre estendo as minhas mãos, né? A gente sempre ora, Deus abençoa o vizinho do fundo, abençoa o vizinho da frente, o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo. Deus abençoa nossos vizinhos. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor arruma agora um emprego, um salário para as pessoas. Se tiver alguém, um casal brigando, Deus, em nome de Jesus, vai naquela pessoa agora, cessa aquela briga, que aquele casal, né, se mantenha em paz. Deus, se tiver alguém aqui doente, agora nossos vizinhos aqui da frente, da nossa rua, da rua de cima, da rua de baixo, Deus abençoa. Essa é a nossa oração. E quinta-feira retrasada, amados, eu estava orando, e o muro lá da minha casa é só muro alto, o muro do fundo assim, que a casa do fundo é mais alta que a minha. Eu fiz um muro, dá uns 6 ou 7 metros de altura, os muros da frente. Eu via assim o poder de Deus subir naquele muro assim, atravessando, e na casa dos vizinhos. Então a gente é solidário às pessoas que a gente nem conhece, mas nós oramos por aquelas pessoas que estão do outro lado do muro. Não conheço o vizinho do fundo. De vez em quando eu vou lá falar para ele que a cerca elétrica dele está arrebentada, algum passarinho trompa, né? Que aqui quase não tem cerca elétrica, né? Lá mais tem muita lá, né? Lá toda casa tem, praticamente tem cerca elétrica, e aquele negócio enrolado que nós estamos chamando de concertina, que é para o ladrão não entrar para dentro, né? Então, de vez em quando o passarinho bate lá, quebra um fio da cerca elétrica, eu vou lá avisar: ó, vizinho, a sua cerca lá arrebentou lá. Aí eu conheço o vizinho do fundo, e alguns vizinhos, mas a gente ora, porque nós somos solidários com o problema das pessoas que nem nós conhecemos. Nós oramos a Deus para que o mesmo amor que está dentro de nós, ele também pode ir para o meu vizinho do lado. E Deus tem mandado, a vizinha do lado, uma mulher que tem 2 criancinhas, o marido dela vai trabalhar à noite, só ela que vai no nosso GF. Deus já estendeu a mão ali, e o primeiro dia que eu chamei ela para vir no nosso GF, ela já veio. Daí eu vi a vizinha do outro lado, a vizinha lá da esquina, as pessoas estão vindo, porque a gente é solidário com as pessoas, amados. Isso é lindo, maravilhoso, quando você é solidário com as pessoas que não comungam a mesma fé, são pessoas que talvez frequentam outro tipo de religião, mas você tem amor por aquela pessoa, e aquilo que está dentro de você, aquele amor que está dentro de você, ele também tem que ser estendido para as pessoas. Onde você vai, você também tem que abençoar as pessoas. Não importa qual religião, não importa onde que ela vai. Mas o santo homem de Deus, ele é solidário com o problema. Se você sabe que uma pessoa está passando uma necessidade, né, um conhecido, alguma pessoa, precisa ali de uma cesta básica, de um alimento, de alguma coisa, você tem que ir lá e ajudar também, não importa se é da igreja. Mas através desse ato, você ganha aquela pessoa para Jesus. Porque hoje, amado, é cada um para si, Deus para todos. As pessoas não têm se importado com as pessoas que estão lá, eles estão se importando só com si próprio. Estão pensando em ter as coisas só para si. Como diz aquele irmão: Deus me abençoa, porque quando o Senhor me der o carro, eu vou levar os irmãos para a igreja. Aí ele ganha um carro, ele esquece dos irmãos, só ele que vai. Quem já viu história igual essa? Vixe, aqui não acontece isso, né? Mas acontece, né, pastor? Pede para Deus um carro para levar os irmãos na igreja, quando ele ganha o carro, vai ele, a mulher e os filhos. Não dá carona para ninguém, né?
Esquece os irmãos. Então, mas nós temos que ser solidários. O santo homem de Deus, para ser reconhecido como santo homem de Deus, tem que ser homem que estende a sua mão por necessidade, por aquele. Lógico, você não vai pegar os meninos da rua e levar para a tua casa. Mas você sabe que talvez perto da sua casa tem uma família que o homem trabalha, a mulher trabalha, se viram, mas os filhos às vezes ali no final do mês passam a necessidade de uma roupa, aqui é muito frio, de um casaco, de alguma coisa. E isso, amado, é fazer aquilo que Jesus mandou, que é estender a mão sobre o próximo. Não importa se o próximo é crente, o próximo é aquele que está ali precisando, necessitado. Esse é um ato de bondade nossa para aquela pessoa, para as pessoas que estão nesse mundo. Então, e através disso, Deus acrescenta aquela pessoa no seio da igreja, porque aquela pessoa ali, você começa, leva ali alguma coisa para ela, depois você vai lá visitar ela, depois você vai lá orar por ela, depois você vai lá e de repente essas pessoas estão dentro da igreja, por um ato de bondade que nós fazemos. Amém, queridos? Eu não vou contar mais testemunho, porque eu quero terminar logo, né? Deixa o testemunho para depois. 6. Um santo homem de Deus crê na intervenção sobrenatural de Deus. Olha o que diz aí, 4:34. Diz assim: depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, aí o que eu disse antes, né? Olho com olho, mão com mão, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecido. Eliseu se levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então o santo homem de Deus, né, ele tem que acreditar na intervenção sobrenatural de Deus. Muitas pessoas não acreditam no poder de Deus, porque às vezes a gente só participa na igreja, vai lá, canta, fica bonito e volta para casa, daí no outro culto vem aqui, canta, até você se emociona, aí você volta para sua casa, mas não acredita no milagre de Deus através não da vida só dos pastores, mas qualquer um. É isso que às vezes eu tenho pregado, irmãos, porque as pessoas não têm se entregado a tal maneira para ser um instrumento de Deus, para abençoar as outras pessoas, colocar a mão sobre as pessoas, igual eu sempre disse, eu nunca orei pelo endemoniado, nunca nesses meus 30 e poucos anos, nunca expulsei um demônio. Orei por uma pessoa, acho que, não sei se alguém foi curado até hoje, com a imposição de mãos, mas uma coisa eu fiz, ganhei vida para Jesus. Esse é o ministério que Deus colocou no meu coração, ganhar vidas para Jesus. Eu sei que tem pastores que ama o trabalho de expulsar demônios, de colocar a mão sobre as pessoas, tem o poder para curar, coloca a mão sobre o enfermo, ele é curado. Eu já fiz isso, né? Não expulsar demônio, mas orar pelo doente. Eu não sei se curou ou não, né? Mas, né, Deus tem um outro ministério para mim, que é ganhar vidas para Jesus. Mas eu acredito no poder sobrenatural de Deus, que a gente colocar a mão sobre as pessoas, elas são curadas. Então o santo homem de Deus tem que acreditar no poder de Deus. Então Eliseu foi lá, deitou sobre o menino, e daí deu uma volta, deitou de novo, o menino respirou, veio a vida novamente. Então o santo homem de Deus tem que acreditar na intervenção sobrenatural de Deus sobre a vida das pessoas. Os pastores aqui dessa igreja, não sei se a mulher do pastor é pastora também, né, as pastoras, né, as mulheres de Deus, os obreiros ali na frente, tem que acreditar no poder de Deus. Chega ali uma pessoa doente, uma pessoa enferma, coloca a sua mão e Deus age através da sua vida. Né? Eu sempre digo, não espera só os pastores. Não, qualquer um de nós, amado, pode ser um instrumento de Deus, porque às vezes não é só dentro da igreja, é lá no teu serviço, é lá na comunidade que você mora, é lá na sua casa, é no meio dos seus familiares. Depende do meio dos familiares, tem uma pessoa doente, você fala assim, acho que eu vou te levar lá para o pastor orar por você. E você não acredita no poder de Deus na sua vida? Para você mesmo orar? Eu não estou dizendo que é errado trazer as pessoas para o pastor orar, ou chamar o pastor, tal dia eu vou trazer o pastor aqui, ele vai orar por você, isso não é certo, mas você pode orar também. Você também pode ser um instrumento de Deus para orar pelas pessoas, porque o Espírito está sobre a vida dos pastores, também está sobre a vida daqueles que crê. Entendeu, amados? Não dependa só dos pastores. Não, se vai fazer o evangelismo, não é o pastor que tem que ir, é os membros da igreja, vai entregar folheto, vai chamar as pessoas, vai fazer a obra de Deus, não espera só no santo homem de Deus que está aqui, você também é um santo homem de Deus, mulher, você também pode fazer a obra de Deus, a qual Deus colocou no seu coração.
Qualquer um de nós podemos fazer isso. Não espera só nos pastores. Isso é uma coisa muito errada. E eu tenho alertado a igreja durante todo esse tempo, para que cada um de nós seja um instrumento na mão de Deus. Um instrumento que vai me levar até as pessoas, vão ser curadas através da imposição de mãos, as pessoas vão aceitar Jesus através do poder da palavra ministrada no coração delas. Qualquer um aqui, irmão, todos os amados aqui, todas as amadas, todos aqui é instrumento na mão de Deus, para fazer dessa igreja uma igreja poderosa em Cristo Jesus, mais ainda do que ela é. Mas não dependa só dos pastores, muitas vezes não dão conta. Seja cada um de nós, cada um de vocês daqui, um instrumento na mão de Deus para trazer vidas para esse lugar. Você tem poder. O Espírito de Deus da vida do pastor está sobre a sua vida também. Basta você dispor, basta a gente ir a algum lugar. Lá no meu GF, eu fui lá pegar uma areia na casa de uma mulher, assim, uns 50 metros longe da minha casa. Tinha lá um monte de areia e eu construí lá em casa. E aquela areia fazia tempo que estava ali. Aí, um dia a vizinha estava cortando a grama lá, que é a dona da areia. Aí eu fui lá, falei, ô vizinha, você vai usar ainda essa areia? Está sobrando aqui? Ela disse, não, eu já terminei aqui, você pode levar. Aí ela me deu, daí eu tenho um terreno baldio, quase do lado da minha casa, eu fui lá, limpei um pouco ele, e transbordei aquela terra ali no carrinho de mão, porque joguei tudo lá no terreno, aquele terreno ali eu ia usar para colocar ali a máquina de fazer cimento. Meu sobrinho estava trabalhando lá em casa, e eu joguei ali as pedras, areia, tudo ali. E aí essa mulher estava lá, e eu comecei a falar para ela de Jesus, que a gente ia ter um grupo familiar lá em casa, que ela estava convidada para participar lá. E aí no primeiro culto do GF que eu chamei, ela foi. Então já está com quase 2 anos, né, mãe? Que ela está frequentando lá, já está indo na igreja, agora vai fazer o curso de batismo, ela já vai batizar, e ela está frequente lá com a gente. Precisa ver a bênção que a mulher lá. Está com um problema agora com a filha, que infelizmente perdeu o menino. Nós oramos por ela, oramos muito. Então, amados, seja você um instrumento de Deus lá na sua casa, na sua vizinhança, porque eu não esperei o pastor da igreja ir lá chamar aquela mulher, não, eu mesmo fui lá e chamei ela. Eu estava vindo do meu serviço, dei de cara com um vizinho meu que mora lá na esquina, tipo uns 100 metros da minha casa. Ele estava lá na esquina, lá, aí eu chamei Alex, Terceira vez que ele está afastado do serviço, por problema de ansiedade. Aí ele estava lá e a gente ia começar o GF. Falei, ô Alex, você podia participar lá no grupo familiar lá em casa, E ele começou a ir, amados. Aí ele ficou um tempo meio afastado do nosso GF, porque ele ficou muito doido, misturou remédio com bebida, e ficou muito doido ele. Aí não vai mais no serviço, não ia mais na nossa célula, não ia mais na igreja, ele já está indo na igreja também. Aí ficou muito doido lá, um tempão não começou, mas agora ele pegou firme de novo. Agora ele está frequente lá no nosso GF. Eu não esperei o pastor da igreja lá chamar aquele irmão. Não, eu mesmo fui lá, chamei ele está indo lá em casa. Então, amados, eu conto o meu testemunho para abençoar a sua vida. Que você também é uma ferramenta na mão de Deus. Você é um santo homem de Deus, você é uma santa mulher de Deus. Basta se dispor para que o reino de Deus cresça. Para que os vizinhos aqui se convertam. Não precisa só o pastor. Mas é só a gente dispor, amado. Esse que é o certo no reino de Deus, É a gente se dispor a fazer a obra de Deus, a ir de encontro ao perdido, ir de encontro ao necessitado. Não precisa nem ser um sublime pregador, uma pessoa, que fala em línguas, que dá uma sapateada, que conhece tudo da Bíblia. Não, você vai lá, aquela pessoa está precisando de Jesus, chega lá e fala, Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida, vou orar por você. Vai lá uma vez, vai lá 2 vezes, daqui um dia você chama ela para vir na igreja, ela vem, é um novo convertido, o pastor vai batizar ela. Viu como é que é fácil? É só dispor. E daí, quando a gente voltar aqui o ano que vem, as cadeiras já vão estar aqui. Com esse amém não vai vir não, irmão. Com esse pouco de amém não vai vir não. Mas se você diz, amém, eu quero participar dessa obra que Deus tem para mim aqui nessa igreja, no poder do Espírito Santo que foi pregado domingo aqui. Se você for lá achando que você é mais ou menos, você não vai ganhar. Mas se você for lá em nome de Jesus, aquelas pessoas vão acreditar na sua palavra. Porque as pessoas estão doentes, porque as pessoas estão carentes, porque as pessoas são necessitadas. Você olha para ela, está bonita.
mas é como um sepulcro caiado, por dentro está podre, de problemas, de dificuldade. Quando você chega e fala de Jesus, aquela pessoa começa a chorar. Quantas vezes eu vi isso na minha vida? Você dá um abraço da pessoa que nunca talvez levou um abraço nem do seu pai, nem da sua mãe, uma pessoa carente. Já estou terminando, amado. E quando eu voltar aqui, não sei quando, as cadeiras vão estar aqui, ó. Não porque os pastores foram atrás, não, vocês, os membros junto com os pastores, ganharam vidas para Jesus, e essa igreja está cheia, e os perdidos foram salvos, e os doentes foram curados, e os endemoniados foram expulsos, foram libertos, e as pessoas vêm aqui com alegria, e aí você vai dizer, eu sou participante dessa obra. Pelo menos 5 aqui foi eu que ganhei para Jesus, 10 aqui foi eu que ganhei para Jesus, foi esses que batizaram hoje aqui, ó. O pastor batizou, pelo menos esses 20 que foram batizados, 5 eu ganhei para Jesus, e você diz, Deus me usou. Esse é o reino de Deus, esse é o poder de Deus, essa é a graça de Deus. Não seja um crente que fica só na sua casa. Saia, faça evangelismo, pregue o evangelho. Desculpa, pastor, estar falando isso na sua igreja, mas é assim. O reino de Deus é dessa maneira, mano. O reino de Deus é de pessoas que se dispõem a pregar o evangelho para aquele que está do lado. Você só acha que você não tem poder, mas você tem poder nas suas palavras. Você pode abençoar as pessoas. Como Eliseu aqui, ó, ele acreditava na intervenção sobrenatural de Deus, e ele deitou sobre aquele menino teve vida. E eu também posso colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas ressuscitar. Elas estão mortas? Não, elas são mortas no pecado. Mas quando eu coloco a minha mão, Cristo Jesus começa a habitar naquela vida, e ela tem uma transformação, e ela começa a reviver em Cristo Jesus. Essa é a igreja que nós precisamos hoje, essa igreja que Cristo espera de cada um de nós. É um preço que nós temos que pagar pelas almas que vivem aqui do lado, aqui da frente, sei lá onde nesse bairro aqui. Mas eu tenho que ir em encontro das pessoas. Jesus nunca ficou lá no templo, lá esperando as pessoas virem. Não, ele ia lá no mato, ele ia lá, sei lá onde, pregava nos morros, pregava nos montes. Jesus ia atrás do perdido, do cansado, do oprimido, e é atrás dessas pessoas que nós temos que ir. De repente você tem um tempinho lá no sábado, no domingo, visita as pessoas, vai atrás. É assim, amados, é desse jeito que o reino de Deus, que a igreja de Deus cresce, para a glória de Deus, é dessa maneira, né, pastor? Amém, queridos? Eu sei que muitas, ficou até bravo comigo, mas é dessa maneira que eu prego, e é dessa maneira que eu creio, e é dessa maneira que eu ganho vidas para Jesus. E se você fizer o mesmo, você vai ver, não tem coisa melhor do que apresentar que, às vezes, eu levo lá na frente o apóstolo Lucas, e a maior alegria minha, o apóstolo Lucas, aqui está visitando a gente, olha, esse casal aqui, está visitando a gente, vai começar a vir aqui, não tem alegria maior no coração. E não esteja maior coisa no seu coração do que o domingo que vem, você trazer aquele seu amigo aqui e apresentar para o pastor. Falar, pastor, meu vizinho, trouxe ele aqui, precisa fazer uma oração por ele. E o pastor ora, vem a primeira vez, vem a segunda vez, você começa a visitar, começa a discipular, começa a conversar com ele, começa ali na sua família, daí de repente vem a mulher, vem os filhos, vem aqui na igreja, de repente vem uma família inteira. Acredita no poder de Deus, da intervenção poderosa de Deus, através das nossas vidas, da sua vida, dessa igreja que reúne nesse lugar. Amém, queridos? Glória a Deus.